Quem nunca evitou de fazer alguma coisa pois sua mãe disse que poderia lhe fazer mal? Aí você ficou curioso e perguntou quem tinha dito isso para ela e ela disse: sua avó me contou que a mãe dela tinha me contado, que a mãe da mãe dela tinha me contado, que uma amiga próxima tinha contado que faz mal. Então nunca faça isso. Aí você ficou tremendamente com medo até descobrir que não passava de história da carochinha pra boi dormir. Eu, por exemplo, quando era criança não podia de jeito maneira comer manga e depois beber leite, pois minha mãe dizia que virava um veneno que poderia me matar. E graças a essa história eu acreditei por muito tempo que o Tang estava com um plano maligno de matar metade da população brasileira, com Tang de manga que poderia ser misturado ao leite. Mas não acabou por aí não. Minha mãe, como uma boa mineira, sempre foi de fazer doces, mas sempre que estava pronto, ela falava: não vai comer doce quente e depois beber água fria para não ficar com dor de barriga. E tinha até o não vai sentar na pedra quente para não ficar com o intestino livre, se é que você me entende. E se isso fosse verdade, não existiria nem a Activia, pois quando a pessoa estivesse com o intestino preso, era só esperar um dia bem ensolarado e depois correr para a pedra quente, que o problema seria resolvido rapidamente. Boa parte dos ditados que os mais velhos juram de pé junto ser verdade foram inventados apenas para amedrontar as pessoas, principalmente crianças, ou apenas para evitar que certas coisas fossem feitas, e assim acabou passando de boca em boca, traumatizando gerações. Graças a esses ditados populares, quem cresceu antes da popularização da internet evitou experimentar diversas novas experiências, com medo do pior. Mas graças ao mundo virtual, boa parte desses mitos foram derrubados, e pensando nisso eu decidi trazer 10 mitos populares que traumatizaram nossa infância. Meu nome é Silas e está começando mais um vídeo no canal Curiosos por Natureza, onde o meu objetivo é expandir o seu conhecimento e sanar a sua curiosidade. Se você ainda não for inscrito, se inscreva, pois quem assistir os vídeos e não se inscrever no canal, mija na cama. Minha mãe que disse, claro. E não precisa ser agora, mas vale lembrar que se você curtir o vídeo, o YouTube entenderá que o conteúdo é bom e recomendará para novas pessoas. Além disso, sempre que sair vídeos novos, ele te recomendará. Agora vamos deixar de enrolação e vamos direto para o vídeo. Quem já pegou uma borboleta na mão e se deparou com alguém falando: cuidado, esse pó pode causar cegueira, não vai passar nos olhos? Sabe o que é a verdadeira vontade de lavar as mãos? Uma mão lava outra, mão lava uma mão, lava outra, mão lava uma. Mas não precisa correr desse belo e inofensivo inseto, pois esse ditado não passa de uma bela mentira, entre aspas, claro. Esse pó nada mais é do que pequenas escamas que estão presentes na asa da borboleta. Existem diversos tipos de escama, com tamanhos e cores diferentes, e cada uma tem uma finalidade diferente. Algumas servem apenas para fazer a difração dos raios luminosos, e outras com cores bem diferentes servem para esquentar certas partes da asa. Além das escamas, algumas espécies de borboleta têm também cerdas microscópicas e frágeis que acabam se desprendendo da asa junto com as escamas quando a borboleta se debate, ficando na mão das pessoas. Assim que essa poeira entra em contato com a mucosa do olho, provoca rapidamente uma reação alérgica que pode se manifestar apenas com uma irritação ou até mesmo com uma inflamação passageira no olho. Mas não se preocupe, essa reação é normal e acontece sempre que um corpo estranho entra em contato com os nossos olhos. A irritação é apenas um mecanismo de defesa que o corpo usa para eliminar o corpo estranho. E graças a essa reação do corpo e a curiosidade das crianças, os mais velhos inventaram que o pó das asas da borboleta podem causar cegueira, para evitar que as crianças brincassem com esse inseto formidável. E é até que um motivo aceitável, mas não passa de uma mentira. É mentira! Essas miniaturas de monstros não são tão perigosas assim não, pelo menos não para nós humanos. Na verdade, as plantas carnívoras são muito pequenas para se alimentarem de humanos, mas ainda assim estão inclusas em sua dieta insetos e pequenos animais como ratos e sapos, que são digeridos graças à sua incrível enzima capaz de digerir carne. Se ela fosse um pouquinho maior, aí sim, meu amigo, o lanche às chamas ia cantar.
Esse mito de que as plantas carnívoras comem pessoas foi amplamente divulgado com a ajuda de alguns filmes que acabaram incluindo em seus roteiros plantas carnívoras gigantes que jamais existiram, mas foi o suficiente para traumatizar as criançadas pelo país afora, e graças a eles acabou caindo na boca do povo, se espalhando ainda mais. Quem nunca fez uma fogueira de São João caseira e teve que apagar às pressas com medo de mijar na cama? Ou apenas com medo de botar fogo no quarteirão inteiro? Quem brinca com fogo mija na cama. Toda vez que minha mãe falava isso, eu imaginava um pirotécnico dormindo de fraldas, pois ele basicamente ganha vida assim. Sai! Olha! Meu Deus! Morreram! Mas a verdade é que esse mito foi inventado para evitar que as crianças mais levadas botassem fogo na casa, no animal de estimação ou até no próprio irmão. E de fato deu certo durante muitos anos, pois a criançada ficava com medo em dose dupla. Se brincasse com fogo, além de levar umas boas bufetadas, ainda mijava na cama. E essa hora que o pau quebrava bonito. E quando eu descobri que isso não passava de um mito popular, já estava bem crescido para fazer os dois. Aí nem tinha mais graça. Garanto que pelo menos uma vez em sua vida você já ouviu da boca de algum senhorzinho sobre a tão temida combinação que poderia ser muito bem empregada em uma guerra como arma química. Eu tô falando da tão temida manga com leite, que pode derrubar até mesmo um elefante. Claro, ele precisa estar bem cansado para que funcione. Quantas vezes após o café da manhã de domingo, minha mãe chegava da feira e me proibia por tudo que era mais sagrado de comer manga, só porque eu tinha bebido apenas um copo de leite. Segundo ela, essa mistura poderia causar um dos piores pesadelos para qualquer pessoa, passando de uma simples dor de barriga até mesmo a morte. Mas esse mito não passa de uma mentira, criada intencionalmente na época do Brasil colonial, onde o leite era um alimento bastante caro, destinado apenas para pessoas de classes elevadas, como senhores de engenho. Como o leite era um alimento raro e caro para a época, os fazendeiros inventaram essa grande mentira para evitar que o leite fosse consumido pelos escravos, que muitas das vezes se alimentavam apenas das mangas que existiam em abundância nas fazendas. Esse mito popular ficou tão... Nossa, parece eu. Esse mito popular ficou tão famoso que passou por séculos e se mantém firme até hoje no cotidiano das pessoas. E como se não bastassem as pessoas temerem a essa combinação tão terrível, rodeada das piores lendas, ela pode ser também uma combinação perfeitamente saudável, garantindo doses de vitaminas e sais minerais dos mais importantes para o organismo. E por isso eu te convido a fazer uma vitamina de manga com leite para repor os nutrientes e de quebra assustar alguém de sua família. Mais engraçado de tudo isso foi minha mãe contar que uma vez a tia dela picou uma manga em uma bacia e depois jogou leite que talhou na hora. Tudo isso para provar a veracidade desse ditado. No final minha mãe ficou traumatizada e ainda hoje ela acredita ferreamente que faz mal. Porém a desculpa dela é que o leite que tomamos na cidade é mais fraco do que o leite gordo tirado direto da vaca no campo. E por isso gera a reação que faz mal quando consumimos junto com a manga. Nada como um sorvete um dia ensolarado. Pena que esse alimento incrivelmente gostoso só pode ser consumido no verão. E nem pense em tomá-lo no inverno para não ficar com dor de garganta. Não é de agora. Acredito que esse ditado se popularizou juntamente com o sorvete aqui no Brasil, deixando muitos apreciadores com receio de consumi-lo em certas épocas do ano, sobretudo no inverno. Mas não precisa se preocupar, pois é apenas mais uma história furada. O sorvete pode ser sim consumido no inverno, e um exemplo disso são alguns países da Europa, como a Suíça, onde o frio é muito mais rigoroso comparado com o do Brasil, e por lá o consumo anual de sorvete por pessoa chega a incríveis 14 litros, enquanto aqui no Brasil é de apenas 4,7 litros por ano.
sendo boa parte consumido no verão. Além disso, dependendo do modo de produção, o sorvete será tão nutritivo e saudável quanto uma maçã, por ser rico em leite e até conter frutas naturais, podendo ser facilmente encaixado em uma dieta e até recomendado por médicos em certas situações. Após tomar aquele sorvete delicioso, muitas pessoas têm o hábito de tomar água achando que assim ela evitará de pegar um resfriado, mas a água serve apenas para equilibrar a temperatura e tirar a sensação de gelado da boca e garganta. Então, se você adora esse alimento, pode ser um frio de congelar os dedinhos do pé ou um calor de derreter as gordurinhas localizadas. Não pense duas vezes em tomar seu sorvete preferido. Toda vez que eu comprava chiclete, meus pais falavam as mesmas coisas. Chiclete arranca a obturação do dente. E também não vai engolir esse chiclete, moleque, porque isso gruda nas tripas, hein? Aí eu sem querer engolia e instantaneamente ficava imaginando o meu fim trágico, que se não fosse causado pelo chiclete, seria causado pela minha mãe. Mas felizmente nada disso aconteceu e eu estou Vivinho da Silva aqui gravando esse vídeo. Como qualquer mãe coruja pelo mundo, elas se preocupam com tudo que os filhos fazem, ainda mais quando isso envolva saúde e um mito que foi passado de mãe para mãe. Mas a verdade é que esse mito não passa de mais uma mentira que enganou adultos e consequentemente crianças durante anos. Quando engolido, o chiclete passa como qualquer outro alimento pelo sistema digestório, saindo nas fezes. A única diferença é que nosso organismo não consegue digerir a goma por completo, por ser feita de látex, absorvendo apenas alguns compostos como açúcar, corante e conservantes, e por isso ela sai intacta nas fezes, quase igual segundos antes de ser engolida. Para que a goma ficasse agarrada no intestino, o azarado teria de engolir uma goma do tamanho de uma bola de beisebol, isso se o indivíduo não morresse engasgado. Além disso, se a goma de mascar apresentasse risco real para a saúde humana, ainda mais para as crianças, que são muitas das vezes o público-alvo, certamente o governo proibiria a comercialização, até que fosse descoberto um novo composto para substituí-lo de vez, não passando de uma mentira. O mito popular de que ler em movimento faz mal para a vista não foi criado para assustar as crianças, e sim os mais velhos, que adoram ler no ônibus ou no carro, e pegou muita gente durante anos. Quando estamos indo para o serviço, para a escola ou até mesmo se divertir, não temos muitas coisas para se fazer no transporte, a não ser observar a paisagem ou escutar música. E graças a esse tempo vago, muitas pessoas que têm uma vida muito corrida costumam revisar trabalhos ou até mesmo ler um texto para descontrair, até chegar em seu destino. Porém, isso pode ser muito perigoso, segundo a tiazinha do assento da frente, pois ler enquanto está em movimento pode deslocar sua retina ocular de lugar. Só faltou o selo de "é verdade esse bilhete". Para que haja o deslocamento da retina, geralmente é necessário que ocorra um impacto muito forte próximo à região dos olhos. No máximo, o que acontecerá com quem se arrisca a desafiar esse mito popular é ter fadiga ocular, pois como o transporte público está em constante movimento, passando por diversos tipos de terrenos, com lombadas, buracos e curva, a leitura fica bastante prejudicada, fazendo com que os olhos tenham que focar constantemente na leitura. Além disso, tem outros riscos, pois durante a leitura a pessoa fica completamente focada no texto, e isso pode causar até mesmo algum acidente. Fora esses riscos, no geral, ler enquanto está em movimento não faz mal algum para a visão. Então, leia, estude, que faz bem para a saúde. Muitos pais preocupados apenas com a saúde dos filhos o proíbem de ler no escuro, por achar que isso pode prejudicar de alguma forma a visão. E sabemos que nossa visão não é das melhores para se enxergar no escuro, mas também não há embasamento científico algum para acreditar em certas histórias. Bem antes do ser humano inventar a energia, os estudiosos já tinham o costume de se ler no escuro, apenas com o auxílio de velas, tochas ou lampiões. E nem por isso o número de pessoas com problemas na visão era maior. Se realmente
fosse prejudicial, boa parte desse povo teria sofrido com danos severos na visão. De fato, quem lê no escuro acaba esforçando mais a vista, se comparado com quem lê com uma iluminação adequada. E por conta disto, o resultado muitas das vezes é apenas uma fadiga ocular ou até mesmo uma dor de cabeça, que passa rapidamente quando a iluminação adequada é restabelecida. Mas nada de ficar cego, então não precisa comprar uma lanterna de navio para te ajudar na leitura noturna. E se ainda assim você acreditar que sua visão foi prejudicada, basta comer um punhado de formiga que rapidamente sua visão voltará a ser como a de um bebê. Brincadeira, pessoal. Esse mito de que formiga faz bem para a vista não passa também de uma história inventada pelos pais, para que os filhos não fiquem com nojo de comer alguma coisa que tenha passado formiga, e funciona perfeitamente até hoje. Mas no geral, as duas frases muito utilizadas por nossos pais não passam de um mito popular. Assistir televisão perto demais da tela é um mito tão parecido quanto o de ler no escuro, mas que parcialmente é verdade. Quem nunca sentou próximo à tela da televisão para pegar todos os detalhes do desenho predileto que estava passando? Eu, por exemplo, quando começava Dragon Ball, grudava na tela da televisão e ficava lá durante o episódio inteiro para não perder nada. Esse miserável não cala a boca! E até hoje minha mãe acredita que eu tenho problemas na vista graças a isso. E como dito antes, esse mito surgiu na década de 60, quando ainda existiam televisores que de fato emitiam uma radiação que fazia mal aos olhos. E como a tecnologia avançou, eles foram sendo esquecidos, mas esse mito se manteve forte. Além de umas boas bufetadas, assistir televisão próximo à tela causa apenas uma fadiga ocular, podendo até mesmo se tornar em uma dor de cabeça. Vale ressaltar que caso você seja pai e seu filho esteja grudado na tela da televisão, isso não apresenta riscos para a criança, mas seu filho pode estar sofrendo de miopia, que é um problema na vista, onde a pessoa não enxerga as coisas de uma certa distância. Eu, por exemplo, quando estou sem óculos, não consigo identificar as feições de uma pessoa que está a menos de 10 metros de distância de mim. Caso seu filho fique próximo demais da televisão, leve-o para uma consulta com o oftalmologista para ver se está tudo bem com a saúde ocular dele. Apesar de muitas crianças serem arteiras, muitas das vezes elas são bem inocentes e acreditam em diversas coisas. Basta apenas uma pessoa mais velha contar que se torna a verdade absoluta. E por que eu disse isso? Quem nunca ouviu dos pais, da tia ou até mesmo de algum conhecido mais velho o mito popular de que se batesse um vento nos olhos da pessoa enquanto ela estivesse brincando de ser vesga, ela ficaria assim para o resto da vida? Eu, por exemplo, quando aprendi esse jutsu da vesguice no jardim de infância, ficava fazendo isso por achar o máximo. Era tipo estalar os dedos, o que quase ninguém conseguia fazer naquela época. Até o dia que minha mãe chegou e falou: "Para com isso, menino, se bater no vento você vai ficar assim para sempre." Foi batata, nunca mais me arrisquei. E eu até entendo porque ela falou isso, pois muitas pessoas acreditavam que as crianças faziam isso com um ar de deboche, a fim de ofender alguém. Mas muitas das vezes as crianças são inocentes e apenas estão querendo se divertir. Eu me lembro até de passar na rua e ver alguém vesgo e ficar me perguntando: "Será que bateu um vento no olho dele e ele ficou assim?" Como qualquer outra criança curiosa se perguntaria. Mas não foi minha mãe e nem a mãe da minha mãe e nem a mãe da minha mãe que inventou isso. Esse mito popular vem sendo passado de séculos em séculos e hoje em dia até que perdeu um pouco da força com a popularização da internet. Tanto que se você entrar agora no Yahoo Respostas, encontrará diversas pessoas perguntando a mesma coisa. Isso há 10 anos atrás, quando a internet não era tão evoluída assim. Mas essa coisa de ficar vesgo para sempre não passa de um mito. O estrabismo geralmente surge quando há predisposição genética e pode ser desencadeado até mesmo por uma febre ou infecção, mas nunca com um vento. Então pode ficar tranquilo e aproveitar uma ventania ou até mesmo um tornado da forma mais brincalhona possível, que você não ficará vesgo. Só não vai chegar muito perto, beleza? Senão você vai, ó... E morreu.
Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Caso você tenha gostado, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado em tudo. E caso você queira ajudar o meu trabalho aqui no YouTube de alguma forma, deixe o seu like para que o vídeo possa ser divulgado para novas pessoas. E se seus pais costumavam dizer algum mito popular diferente dos citados no vídeo, não se esqueça de deixá-los aí nos comentários, pois como eu, garanto que seus pais também te proibiam de fazer algumas coisas por acreditarem em diversas historinhas. Mais inusitados eu vou dar coraçãozinho, beleza? Aqui do lado estará aparecendo outros 2 vídeos que você pode estar clicando, basta clicar e assistir, você não vai perder nenhum segundo clicando. Agora eu vou me despedir, pois eu preciso tomar minha vitamina de manga com leite, então até mais, fui!